Bonjour mes amours, bonjour, bonjour. Ça va? Oui? Très bien, très bien. Notre 42e lecture. Oui, 42ª leitura. E vai ser Virginie Grimaldi. E deste livro dela, Heures Fragiles. Livro assim tocante, um livro sobre a maternidade, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre relações familiares, relações sociais. É um livro riquíssimo e vale a pena a leitura. Escolhi alguns trechos para lermos, né? A Virginie, ela é mãe de 2 meninos e ela nasceu perto de Bordeaux. Eu vou fazer o seguinte, queridos, eu vou ler aqui a contracapa, que o francês chama de quatrième couverture. Para nós é a contracapa. Então eu vou ler para vocês, tá bom? Para apresentar. Nós temos 2 personagens principais, Diane, mãe de um casal de filhos, 2 casamentos, um filho de cada casamento, e ela gosta muito do segundo marido, e está sofrendo com a separação, porque o Seb, que é o segundo marido, está cheio de dúvidas e tal. E ela, com ele, com o Seb, é o apelido de quem se chama Sebastião, com o Seb ela tem um menino, Tom. E então, e ela tem uma filha do primeiro casamento, chamada Lou, L-O-U. E como ela está envolvida com essa separação com o Seb, sofrendo, lógico, né? Então, ela se distrai dos filhos, né? E ela se distrai principalmente da Lu, com 16 anos, né? Aquela fase gostosa, né? Nenhuma dúvidas, zero da vida. E ela fica muito apertada quando ela, por acaso, pega o celular da Lu e, sem querer, acaba descobrindo as últimas pesquisas da filha. Vamos lá? Então, contra cá. Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, 2 enfants, un métier qui lui plaît, c'est plus que ce qu'elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a 16 ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider, y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles. Então vamos lá, vamos traduzir. Primeiro isso, né? Diana sempre teve sonhos simples, né? Marido, 2 filhos, uma profissão que lhe agrada, né? Concordo totalmente com ela. É mais do que ela ousava esperar. O dia em que Seb a deixa, o mundo dela vacila, desmorona. Absorvida pela sua dor, essa pena, ela só vê que o drama
não é só dela, que o drama está acontecendo em outro lugar. Atenção! Tout près d'elle, bem pertinho dela, dans cette chambre que fait face à la sienne, neste quarto em frente ao dela, os rios da sua filha se esgotam. Que coisa pior? Sem ser doença? Um filho triste? Não. Lu tem 16 anos e as dificuldades do crescimento, as dificuldades inerentes à idade. E a primeira tristeza de amor lhe arranca mais do que lágrimas. Certo? Estão me acompanhando? Quando a mãe, Diane, compreende, ela está pronta a tudo para ajudar a filha, inclusive a voltar para o passado do qual ela havia fugido. Juntas, mãe e filha caminham sobre o fio do equilíbrio, fio da precariedade. Sob os passos delas, a torrente da vida ruge, e leva com a torrente da vida, as horas frágeis, as horas difíceis, instáveis. Essa correnteza da vida, não é? Então, vou ler aqui na página 79, tá, queridos? Depois, quando vocês comprarem, vocês vão ver. O capítulo é o 18, eu só vou ler o início. E o título do capítulo é Diane. Je me suis couché à 23h42. Je me suis levé à 6h35. Entre les deux, pas une seconde de sommeil. Le vide. Un grand espace meublé d'angoisse. Par moments, je sentais la fatigue m'ensevelir, me recouvrir comme une couette moelleuse. Mais aussitôt, une pensée m'électrifiait. Et si elle passait à l'acte? Combien de fois ai-je traversé l'appartement sur la pointe des pieds, entrouvert sa porte et transpercé la pénombre du regard jusqu'à percevoir son ventre se soulever, se creuser, se soulever, se creuser. J'ai envisagé de rester à la maison aujourd'hui, de la garder sous les yeux, sous cloche, sous papier bulle. Mais ce n'est pas tenable. Si elle le veut vraiment, elle trouvera le moment d'inattention pendant lequel s'échapper. Je dois prendre les choses au sérieux, mais ne pas paniquer. C'est un équilibre nouveau pour moi. Então ela já viu, ela não, é uma lei em casa, aliás, aqui em todas as casas a gente não olha o celular dos outros, mesmo o celular sendo do filho. A menina já tem 16 anos, né? E de qualquer maneira, mas de ninguém. Né? De ninguém você não tem esse direito. Mas eu entendo que quando ela pegou e por um acaso apareceu a recherche, a pesquisa que a gente estava fazendo, ela realmente surtou, e era mesmo. Né? A menina estava passando uma fase muito, muito, muito difícil, depois que primeiro amor e primeiro rapazinho, ela deu errado, essa primeira tristeza estava realmente ferindo a Lu. Uma menina para a qual nunca faltou amor. Nós estamos acompanhando. A mãe sempre atenta. Então vamos ler aqui. Eu me deitei às 23h42 e me levantei às 6h35. Entre os dois horários, nem um segundo de sono. O vazio. Um grande espaço meublé d'angoisse, preenchido pela angústia. Por momentos eu senti o cansaço me enterrar, me recobrir
com um edredom moelleuse, um edredom macio, fofinho, aconchegante. Mas logo o pensamento me eletrizava. E se ela passar ao ato? Se ela passasse aos fatos, né? Se ela fosse até o fim do que ela estava projetando. Deus me livre, né? Quantas vezes eu atravessei o apartamento na ponta dos pés, entreabri a porta do quarto da minha filha, atravessei a penumbra com o olhar até perceber o seu ventre subir e descer, subir e descer. Considerei ficar em casa hoje para guardá-la sob os olhos, sous cloche, para protegê-la, sous papier bulle, enquanto ela pudesse metaforicamente envolver a filha no papel bolha, né? Mas não é viável. Se ela quiser, de fato, realmente, ela encontrará o momento de distração durante o qual escapar. Eu tenho que levar as coisas a sério, mas não entrar em pânico. É um equilíbrio novo para mim. Bom, vamos lá. Aí agora ela já levou a menina e eu ia até procurar, mas desculpe, eu não procurei. Ela na França, né, há um lugar onde os pais que já passam por uma psicanalista, né, psiquiatra, e decidem, e há um lugar onde esses adolescentes vão, né, e ficam lá e são cuidados e eles são analisados, eles convivem uns com os outros, eles veem que o problema não era só deles, que é também de outras pessoas. Imaginem, os pais levam os filhos, mas imagina como não fica o coração. Ela aqui nos conta que quando ela teve a Lu, ela teve 3 anos de congê, de licença maternidade. Né? Aqui a gente tem 4 meses. Passem assim, né? É terrível você voltar a trabalhar deixando o bebê em casa. Eu tive a sorte de deixar, deixar os meus bebês com a minha mãe. Mas imagina quem não tem mãe viva, ou que a mãe é muito ocupada e tem que deixar numa creche ou com outras pessoas. Né? Então, ela diz aqui que os 3 anos que ela teve de licença maternidade, les 3 ans ont duré une seconde. Les heures ont changé de cadence le jour où je suis devenue mère. Elles ont chaussé leurs bottes de 7 lieues. J'ai beau leur courir derrière, elles s'enfuient sans me laisser la moindre chance. Lou est entrée à l'école. Elle ne lâchait pas maman. Ou était-ce l'inverse? Ce n'était pas très net, jusqu'à ce qu'elle aperçoive les jeux dans la cour de récréation. Que vaut la main d'une mère face à un toboggan? Ce jour-là, pour l'occasion, le temps a marché au ralenti. J'ai erré comme une âme esselée toute la matinée. 1 heure avant l'ouverture des portes, j'étais devant l'école comme 5 autres parents pressés de retrouver le sens de leur vie. Depuis, on a traversé 12 rentrées. J'ai appris à me passer d'elle plus longtemps qu'une demi-journée et trouvé d'autres sens à ma vie. Aujourd'hui, pourtant, en la laissant dans ce centre que eu acabo de dizer a vocês, j'éprouve le même désœuvrement qu'à son premier matin d'école. J'aurais payé cher pour voir ma fille courir vers un nouveau toboggan. Je ne sais pas quoi faire de moi. Je me suis rarement sentie aussi impuissante. La première fois qu'elle a eu de la fièvre, j'ai eu la peur de ma vie.
La première fois que je l'ai perdue dans un magasin, j'ai eu la peur de ma vie. La première fois qu'elle est tombée dans les escaliers, j'ai eu la peur de ma vie. La première fois qu'elle est rentrée en retard, j'ai eu la peur de ma vie. La première fois que j'ai découvert qu'elle avait cherché le meilleur moyen de mourir, j'ai eu la peur de ma vie. Chaque peur supplante la précédente, la rendant presque anecdotique. Vou parar aqui desse capítulo. Os 3 anos da minha licença, certo? Duraram um segundo. O ritmo das horas mudou. No dia em que eu me tornei mãe, elas calçaram as horas, elas calçaram as botas de 7 léguas. Por mais que eu corresse atrás, elas fugiam sem me deixar a menor chance. Lu entrou na escola e ela não largava minha mão. Ou era o contrário? Não era muito nítido. Até que ela percebesse as brincadeiras no pátio do recreio. Que vale a mão de uma mãe face a um escorrega? E naquele dia, especialmente, o tempo andou muito devagar. Eu errei como uma alma sozinha a manhã toda. 1 hora antes da abertura das portas, eu já estava na frente da escola, como 5 outros pais, apressados de reencontrar o sentido da vida deles. Desde então, atravessamos 12 voltas às aulas. 12 rentrées. Eu aprendi a ficar sem ela mais tempo do que um meio-dia e encontrei outros sentidos para a minha vida. Hoje, entretanto, deixando-a neste centro, eu sinto o mesmo désœuvrement, o mesmo vazio, a mesma falta do que fazer, do que a primeira manhã, com 3 aninhos que ela foi para o colégio. Eu teria pago caro para ver minha filha correr para um novo escorrega. Eu não sei o que fazer de mim. Agora que eu deixei minha filha lá, né, e eu estou indo embora para casa, eu raramente me senti tão impotente. A primeira vez que ela teve febre, eu tive o medo da minha vida. A primeira vez que eu a perdi numa loja, eu tive o medo da minha vida. Eu passei por isso. Com uma netinha, a minha netinha mais velha, e com o meu filho menor. A minha netinha foi no shopping e o meu filho menor foi na praia. É o desespero da vida, né? Deus me livre. A primeira vez que ela caiu nas escadas, eu tive o medo da minha vida. A primeira vez que ela voltou para casa atrasada, eu tive o medo da minha vida. A primeira vez que eu descobri que ela tinha procurado o melhor meio de morrer, eu tive o medo da minha vida. Cada medo suplanta o anterior, tornando quase anedótico. Última parte que eu vou ler para vocês. A Lu fica nesse centro com outros, faz amizades, todos conversam, jogo aberto, ela se sente muito bem e ela, graças a Deus, consegue ficar forte novamente. Foi aqui a mãe, na página 205, no final do livro, a mãe diz o seguinte: Il paraît que l'on fait des enfants pour les aider à partir. C'est ce que m'a dit une autre maman
le jour de la rentrée en sixième de Lou. Elle semblait sincère et réellement heureuse à l'idée que son fils s'éloigne chaque jour un peu plus d'elle. Elle espérait qu'une fois majeur, il irait vivre à l'étranger. Alors elle aurait accompli son devoir. Il y avait une grosse flaque dans la cour. J'ai eu envie de la pousser dedans. Je sais qu'elle a raison, qu'on n'a pas des enfants pour soi, que les voir grandir est un bonheur. Bien sûr, je fais mon possible pour ne pas leur montrer mes émotions. En revanche, je suis incapable de m'empêcher de les ressentir. Leur absence surligne leur essentialité. Ils sont le moteur du moindre acte de mon quotidien. Je ne me sens entière que quand ils sont avec moi. Leur existence est mon spectacle favori. Les jours de leur naissance, mon noyau s'est déplacé. Je vis dans la banlieue de leur nombril. Adorei essa métaphore. Alors, si l'un d'entre eux a l'idée saugrenue de s'installer à l'étranger, je l'accompagnerai à l'aéroport, je lui ferai des adieux bouleversants, puis, juste avant qu'il ne passe les portiques, je le dénoncerai por possessão de droga. Eu não posso falar mal porque eu faria a mesma coisa. Então, il paraît que dizem que fazemos filhos para ajudá-los a ir embora. Uma ova. É o que me disse a mãe no dia da volta às aulas da sexta série da Lu. Ela parecia sincera e realmente feliz com a ideia que o filho dela se afaste cada dia um pouco mais dela. Ela esperava que, uma vez maior de idade, major, ele iria viver lá no estrangeiro. Então ela teria realizado, cumprido o dever. Havia uma grande poça no pátio. Eu tive vontade de empurrá-la na poça, de empurrá-la dentro da poça. Eu faria a mesma coisa. Eu não ficava só na vontade, não, ora, francamente. Eu sei que ela tem razão, que não temos filhos para nós mesmos, que vê-los crescer é uma felicidade. É certo, eu faço o meu possível para não lhes mostrar minhas emoções. Eu não faço possível nenhum, eu mostro logo. Mas é que a Francesa está dizendo que ela faz o possível para esconder. Em compensação, eu sou incapaz de me impedir de sentir essas emoções, né? Quando o filho casa, quando faz uma viagem, né? Que não está à la portée de la main, a portata di mano, né? A gente, é difícil. Você quer ficar, vá, meu filho, que massa você está viagem, e até ele voltar. Leur absence, a ausência dos filhos, ela está falando dos dois, né? Ela tem o Tom e a Lu. Tom é um menino tranquilo. E já a Lu, o pai é um pouco difícil, né? Mas a Lu tem a mãe, com a cabeça no lugar e tudo, né? Então, ela diz que a ausência dos filhos sublinha a essencialidade deles. E eles são o motor do menor ato do meu dia a dia, do meu cotidiano. É o primeiro pensamento da manhã e é o último pensamento da noite. São 75 anos que eu tenho, né? Quando eu tive o meu mais velho, eu tinha 26 anos. Há 49 anos, e assim, depois que eu tive o meu outro, eu tinha 31 mesmo, né? Eles são o motor do dia. Eu só me sinto inteira quando eles estão comigo. Aí, Virginia, estou com você e não abro. Eu só me sinto inteira quando eles estão comigo. E a gente, isso não pode, né? Ela ainda não tem nenhum filho casado, né? Então ela ainda pode
pretender estar sempre com os filhos. Eles são menores ainda. A existência deles é o meu espetáculo favorito. No dia do nascimento deles, o meu núcleo se deslocou. Eu vivo, olha como é que linda essa metáfora. Je vis dans la banlieue de Nernombril. Eu vivo no subúrbio do umbigo deles. Perfeito, Virginie? Então, se um dentre eles tem a ideia absurda, saugrenu, de se instalar em país estrangeiro, eu acompanharia até o aeroporto, eu lhe faria despedidas de cortar o coração depois. Antes que ele passe naquele pórtico de segurança, eu denunciarei por porte de droga. N'est-ce pas? Eu não sei se eu teria essa coragem de fazer isso, né? Mas que eu choraria muitíssimo. Deus me livre. Não esperem eu morrer. Aí vocês vão, né? Orar onde vocês quiserem. Certo? Esse livro é uma delícia de ser lido. Aliás, todos dela, né? Eu já li vários e dela com minhas turmas. Olha só. Il est grand temps de rallumer les étoiles. É muito bom. Já está na hora de reacender as estrelas. Outro livro que nós gostamos muito foi Une Belle Vie. Muito triste, mas muito bom livro. Plus grand que le ciel, maior do que o céu. E agora essa, ela é uma escritora de mão cheia. Queridos, sintam-se beijados. Muitos beijos.